Durante décadas, o público viu estes atores portugueses sorrirem diante das câmaras, conquistarem papéis memoráveis e alcançarem um sucesso que parecia inabalável. Mas longe dos holofotes, muitos travavam uma batalha silenciosa contra o álcool. Para alguns, a dependência trouxe conflitos familiares, problemas de saúde e oportunidades perdidas. Neste vídeo, vamos recordar 10 portugueses cujas vidas foram profundamente marcadas pelo vício, revelando histórias dolorosas que muitos fãs nunca chegaram a. António Feio. Durante muitos anos, António Feio foi visto como um dos rostos mais queridos do teatro, da televisão e do cinema portugueses. Com um talento natural para a comédia e uma capacidade rara de conquistar o público, parecia destinado a uma carreira longa e estável. Nos palcos, transmitia confiança e energia. Fora deles, porém, a realidade nem sempre era tão simples. Ao longo de diferentes fases da sua vida, Feio enfrentou períodos difíceis marcados por excessos e hábitos que acabaram por afetar o seu bem-estar. Entre colegas e amigos próximos, existiam comentários sobre noites longas, festas frequentes e uma relação complicada com o álcool. Embora continuasse a trabalhar e a manter uma imagem pública positiva, a pressão constante da profissão e os desafios pessoais deixavam marcas que poucos espectadores conseguiam perceber. Como acontece com muitas figuras públicas, o sucesso trouxe reconhecimento, mas também exigências permanentes. A necessidade de estar sempre disponível para novos projetos, espetáculos e gravações criou um ritmo de vida intenso. Em determinados momentos, o álcool tornou-se uma forma de aliviar tensões e escapar ao desgaste emocional acumulado ao longo dos anos. Apesar dessas dificuldades, António Feio nunca deixou de demonstrar uma enorme paixão pela arte. Mesmo quando enfrentava problemas de saúde e desafios pessoais, continuou a dedicar-se ao teatro e a inspirar novas gerações de atores. Essa determinação ajudou a preservar o respeito dos colegas e a admiração do público. A sua história é um lembrete de que o brilho da fama nem sempre revela as batalhas travadas longe dos holofotes. Por trás do humor, dos aplausos e do sucesso, existia um homem que também enfrentou fragilidades humanas. E é precisamente essa combinação de talento extraordinário e luta pessoal que faz de António Feio uma figura inesquecível da cultura portuguesa. 2. Vítor Norte. Durante décadas, Vítor Norte construiu uma reputação sólida como um dos atores mais carismáticos e populares de Portugal. Com uma presença forte no teatro, na televisão e no cinema, tornou-se uma figura familiar para várias gerações de portugueses. O seu estilo irreverente, a sua autenticidade e o seu sentido de humor fizeram dele um dos artistas mais respeitados do país. Mas a vida de Vítor Norte também foi marcada por períodos turbulentos. Ao longo dos anos, o próprio ator falou publicamente sobre excessos que fizeram parte da sua juventude e de determinados momentos da sua carreira. A fama, as constantes viagens, os ambientes noturnos e a pressão do mundo do espetáculo criaram circunstâncias em que o álcool esteve frequentemente presente. Em várias entrevistas, Norte nunca escondeu que viveu fases intensas, caracterizadas por hábitos pouco saudáveis e decisões impulsivas. Como muitos artistas da sua geração, cresceu numa época em que o consumo excessivo de álcool era muitas vezes visto como algo normal dentro do meio artístico. No entanto, com o passar do tempo, os efeitos dessa vida começaram a tornar-se evidentes. Apesar das dificuldades, Vítor Norte conseguiu evitar que esses problemas destruíssem completamente a sua carreira. Houve momentos em que enfrentou desafios físicos e emocionais significativos, mas encontrou forças para continuar a trabalhar e reinventar-se. A sua capacidade de reconhecer erros e seguir em frente tornou-se uma das características mais admiradas pelos seus colegas e pelo público. Hoje, a sua trajetória é frequentemente vista como um exemplo de resistência. Embora tenha enfrentado períodos complicados e convivido com os perigos dos excessos, nunca deixou que esses capítulos definissem totalmente a sua história. A carreira de Vítor Norte prova que o talento pode sobreviver a tempos difíceis, mas também mostra como a fama e o álcool podem tornar-se uma combinação perigosa para quem vive constantemente sob os holofotes. 3. José Raposo. José Raposo é um daqueles atores que parecem ter estado sempre presentes na televisão portuguesa. Com uma carreira construída ao longo de várias décadas, conquistou o público através do seu talento, versatilidade e capacidade de dar vida a personagens inesquecíveis. No entanto, por trás da imagem do artista bem-sucedido, existiram momentos de grande sofrimento pessoal que colocaram à prova a sua estabilidade emocional.
Ao longo da sua vida, Raposo enfrentou perdas dolorosas e períodos de profunda tristeza. Alguns desses momentos coincidiram com fases em que o álcool ganhou um espaço maior no seu cotidiano. Tal como acontece com muitos artistas, a exposição pública constante contrastava com batalhas travadas em privado, longe das câmaras e dos aplausos. Nos bastidores, colegas e amigos sabiam que nem sempre era fácil lidar com a pressão da profissão. Horários exigentes, inseguranças pessoais e problemas familiares acabavam por criar um peso emocional difícil de suportar. Em determinadas fases, o álcool surgiu como uma forma temporária de aliviar a dor e escapar às preocupações acumuladas. O problema é que aquilo que começa como uma fuga ocasional pode transformar-se num hábito difícil de controlar. Apesar dessas dificuldades, José Raposo nunca deixou de lutar. Em vez de permitir que os problemas o destruíssem, procurou reencontrar equilíbrio e continuar a fazer aquilo que mais amava. A sua dedicação ao teatro e à televisão ajudou-o a atravessar momentos extremamente difíceis, mantendo viva uma carreira que muitos consideram exemplar. A história de José Raposo não é apenas sobre sucesso artístico. É também uma história de fragilidade humana, superação e resistência. Mostra que mesmo as figuras mais admiradas podem enfrentar períodos sombrios e cometer erros. Ainda assim, demonstra igualmente que é possível continuar em frente e reconstruir a própria vida. Talvez seja essa honestidade, tanto como homem quanto como artista, que explica por que razão continua a ser uma das personalidades mais respeitadas do panorama cultural português. 4. Rui de Carvalho. Poucos nomes são tão respeitados na história do teatro e da televisão portuguesa como Rui de Carvalho. Com uma carreira que atravessou gerações, tornou-se um símbolo de profissionalismo, dedicação e amor pela representação. Durante décadas, os portugueses habituaram-se a vê-lo nos palcos e nos ecrãs, sempre com a mesma elegância e presença marcante. No entanto, mesmo uma figura tão admirada não esteve completamente imune aos desafios que acompanham a vida artística. Nos anos mais intensos da sua carreira, o ambiente do teatro era muito diferente daquele que existe hoje. Após os espetáculos, era comum que atores, encenadores e produtores passassem horas em convívio, muitas vezes acompanhados por álcool. Essas reuniões faziam parte da cultura da época e eram vistas como uma extensão natural da vida profissional. Rui de Carvalho participou nesse universo durante muitos anos, convivendo diariamente com hábitos que, para muitos colegas, acabariam por se transformar em problemas sérios. Embora nunca tenha ficado associado a escândalos públicos relacionados com o álcool, o ator testemunhou de perto os efeitos devastadores que a bebida teve sobre inúmeras figuras do meio artístico. Em entrevistas, recordou frequentemente uma geração de artistas talentosos que viram as suas vidas e carreiras prejudicadas por excessos que começaram de forma aparentemente inofensiva. Ao contrário de muitos contemporâneos, Rui conseguiu manter uma disciplina admirável. Essa capacidade permitiu-lhe continuar ativo durante décadas, enquanto outros colegas desapareciam gradualmente dos palcos. Ainda assim, a constante proximidade com esse ambiente tornou-o uma testemunha privilegiada de uma realidade muitas vezes escondida ao público. A sua história representa um contraste interessante dentro desta lista. Enquanto muitos artistas acabaram dominados pelos seus vícios, Rui de Carvalho conseguiu preservar a sua carreira e o seu legado. A sua trajetória demonstra que o talento é importante, mas que a disciplina e a capacidade de reconhecer limites podem ser igualmente decisivas para sobreviver aos desafios de uma vida passada sob os holofotes. 5. Nicolau Breiner. Durante muitos anos, Nicolau Breiner foi uma das figuras mais influentes e reconhecidas da televisão portuguesa. Ator, realizador, produtor e argumentista, parecia possuir uma energia inesgotável. O seu talento permitiu-lhe construir uma carreira extraordinária, tornando-se uma referência para várias gerações de artistas. No entanto, por trás da imagem do profissional confiante e bem-sucedido, existiram períodos marcados por excessos e escolhas difíceis. A vida artística de Breiner decorreu numa época em que os convívios noturnos eram uma parte quase inevitável da profissão. Depois das gravações, dos ensaios e das estreias, era comum prolongar a noite entre colegas, amigos e figuras do meio cultural. O álcool estava presente em muitos desses encontros e, para vários artistas, acabou por se tornar um hábito regular. Ao longo dos anos, Nicolau conviveu de perto com ambientes onde o consumo excessivo era frequente.
A pressão constante de gerir projetos, liderar equipas e manter uma carreira de enorme visibilidade também contribuía para um ritmo de vida intenso. Como muitos artistas da sua geração, enfrentou momentos em que os excessos começaram a ocupar demasiado espaço no cotidiano. Apesar disso, Brenner conseguiu evitar que esses períodos definissem completamente a sua história. A paixão pelo trabalho acabou por funcionar como uma força de equilíbrio. Mesmo quando atravessava fases mais complicadas, continuava a procurar novos desafios, novos projetos e novas formas de contribuir para a televisão portuguesa. O que torna a sua trajetória particularmente interessante é o contraste entre os momentos de vulnerabilidade e a enorme capacidade de recuperação. Enquanto muitos colegas viram as suas carreiras desaparecer devido aos vícios, Nicolau encontrou sempre uma forma de regressar ao trabalho e manter-se relevante. A sua história mostra que o sucesso não elimina as fragilidades humanas. Pelo contrário, muitas vezes esconde-as. E por trás de uma das maiores estrelas da televisão portuguesa, existia um homem que, como tantos outros, teve de aprender a lidar com os perigos dos excessos que acompanham a fama. 6. João Grosso. João Grosso sempre foi reconhecido como um dos atores mais talentosos e respeitados do teatro português. Com uma carreira marcada por interpretações intensas e uma enorme dedicação à arte, conquistou o respeito dos colegas e a admiração do público. No entanto, o seu percurso também foi marcado por momentos de luta pessoal que raramente eram visíveis para quem o via apenas em palco ou na televisão. Ao longo da vida, João Grosso falou abertamente sobre dificuldades emocionais, períodos de instabilidade e desafios relacionados com a sua saúde mental. Como acontece com muitos artistas, a sensibilidade que alimentava o seu talento também o tornava vulnerável a fases de sofrimento profundo. Em determinados momentos, o álcool surgiu como uma forma de lidar com a ansiedade, a solidão e a pressão acumulada ao longo dos anos. O mundo artístico pode ser um lugar extremamente exigente. A constante avaliação do público, a insegurança profissional e a necessidade de estar sempre à altura das expectativas criam um peso que nem todos conseguem suportar facilmente. Para João Grosso, essas dificuldades tornaram-se ainda mais complexas devido às batalhas pessoais que travava longe dos holofotes. Houve períodos em que os excessos ameaçaram afetar não apenas a sua vida privada, mas também o seu equilíbrio profissional. Felizmente, o ator conseguiu reconhecer os perigos desse caminho antes que as consequências se tornassem irreversíveis. O apoio de amigos, colegas e a sua própria determinação ajudaram-no a recuperar o controlo e a continuar a fazer aquilo que mais amava. A história de João Grosso é diferente de muitas outras, porque não é apenas uma narrativa sobre vício. É também uma história de coragem e honestidade. Ao longo dos anos, mostrou uma rara capacidade de falar sobre fragilidades que muitos preferem esconder. Essa sinceridade tornou-o uma figura ainda mais respeitada dentro do meio artístico. O seu percurso demonstra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em nunca cair, mas na força necessária para se levantar novamente e continuar a seguir em frente. 7. Carlos Areia. Carlos Areia construiu uma carreira longa e popular no teatro, na televisão e na comédia portuguesa. Com o seu estilo descontraído e uma presença que facilmente conquistava o público, tornou-se uma figura conhecida em todo o país. Durante muitos anos, parecia viver uma vida invejável, rodeado de sucesso, reconhecimento e projetos constantes. Mas, como acontece frequentemente no mundo do espetáculo, a realidade era mais complexa do que parecia. Ao longo da sua trajetória, Carlos Areia enfrentou períodos de instabilidade financeira e emocional que colocaram à prova a sua capacidade de resistência. A profissão de ator raramente oferece garantias permanentes. E houve momentos em que a falta de trabalho e as dificuldades económicas geraram uma enorme pressão. Em ambientes onde o convívio social era intenso, o álcool estava frequentemente presente e acabava por fazer parte da rotina de muitos artistas. Embora nunca tenha ficado associado aos escândalos mais graves do meio artístico, Areia viveu numa geração em que as noites longas, os encontros após os espetáculos e os excessos eram vistos como algo normal. Para alguns, esses hábitos eram apenas uma forma de descontração. Para outros, transformavam-se gradualmente num problema difícil de controlar. Durante determinados períodos da sua vida, os desafios pessoais tornaram-se particularmente pesados.
A instabilidade profissional e as preocupações do dia a dia criaram momentos em que o álcool se tornou uma companhia constante. Felizmente, o ator conseguiu evitar que essas dificuldades destruíssem completamente a sua carreira e encontrou formas de recuperar o equilíbrio. A história de Carlos Areia é a de um homem que conheceu tanto os altos como os baixos da fama. Mostra que o sucesso nem sempre protege contra os problemas pessoais e que mesmo as figuras mais sorridentes podem atravessar fases muito difíceis. Apesar de tudo, a sua perseverança permitiu-lhe continuar ativo e manter o carinho do público. É precisamente essa capacidade de resistir às adversidades que faz dele uma das figuras mais respeitadas do entretenimento português. 8. Virgílio Castelo. Virgílio Castelo é um dos nomes mais conhecidos da televisão portuguesa. Ator, argumentista e escritor, construiu uma carreira marcada por personagens memoráveis e uma presença constante nos principais projetos televisivos do país. Durante décadas, foi visto pelo público como um profissional elegante, inteligente e extremamente talentoso. No entanto, como muitos artistas da sua geração, também teve de enfrentar os desafios e tentações que acompanham uma vida passada sob os holofotes. O meio artístico português, especialmente durante as décadas de 1980 e 1990, era fortemente marcado por convívios noturnos, estreias, festas e encontros sociais onde o álcool estava quase sempre presente. Para muitos atores, esses momentos faziam parte da rotina profissional. O problema é que aquilo que começa como um hábito social pode transformar-se gradualmente numa dependência difícil de controlar. Ao longo dos anos, Virgílio Castelo conviveu de perto com colegas que viram as suas carreiras afetadas por excessos. Também conheceu os efeitos da pressão constante que acompanha a fama. A necessidade de manter uma imagem pública, corresponder às expectativas dos espectadores e enfrentar a instabilidade típica da profissão criava um desgaste emocional significativo. Embora tenha conseguido preservar uma carreira sólida, o ator não ficou completamente imune aos desafios desse ambiente. Houve momentos em que os excessos e o ritmo intenso da vida artística ameaçaram afetar o equilíbrio pessoal que sempre procurou manter. Felizmente, a disciplina e o compromisso com o trabalho acabaram por prevalecer. O percurso de Virgílio Castelo demonstra que a sobrevivência no mundo do espetáculo exige muito mais do que talento. Exige autocontrolo, maturidade e a capacidade de reconhecer os perigos antes que se tornem incontroláveis. Enquanto muitos colegas acabaram por desaparecer dos ecrãs devido aos vícios e às dificuldades pessoais, ele conseguiu continuar a construir uma carreira respeitada ao longo de várias décadas. A sua história serve como um lembrete de que a fama oferece oportunidades extraordinárias, mas também traz riscos que poucos espectadores conseguem imaginar. E por trás de cada personagem de sucesso, existe sempre um ser humano a enfrentar as suas próprias batalhas. 9. Camilo de Oliveira. Durante décadas, Camilo de Oliveira foi um dos rostos mais populares do humor e da televisão portuguesa. Com o seu talento para a comédia e a capacidade de fazer rir milhões de espectadores, tornou-se uma figura querida em todo o país. Programas, revistas à portuguesa e espetáculos de humor ajudaram-no a construir uma carreira impressionante. No entanto, longe das gargalhadas e dos aplausos, a sua vida foi marcada por dificuldades que poucos conheciam em profundidade. O mundo do entretenimento em que Camilo cresceu era muito diferente do atual. Após os espetáculos, era comum que artistas e colegas prolongassem a noite em restaurantes, bares e encontros sociais. O álcool fazia parte desse ambiente e, para muitos profissionais, tornou-se uma presença constante ao longo dos anos. Camilo não escapou completamente a essa realidade. Além da pressão profissional, o humorista enfrentou diversos problemas pessoais e financeiros em diferentes fases da sua vida. Como acontece com muitos artistas, a necessidade de continuar a entreter o público nem sempre refletia aquilo que sentia no seu dia a dia. Existiam preocupações, inseguranças e desafios que permaneciam escondidos por trás do sorriso que apresentava em palco. Com o passar do tempo, os excessos e o desgaste acumulado começaram a cobrar o seu preço. Problemas de saúde e dificuldades económicas tornaram-se temas recorrentes nos últimos anos da sua vida. Embora nunca tenha perdido completamente o carinho do público, a fase final da sua carreira revelou um homem muito diferente daquele que os espectadores estavam habituados a ver na televisão.
A história de Camilo de Oliveira é uma das mais emocionantes do entretenimento português. Mostra como a fama pode ser passageira e como até os artistas mais adorados podem enfrentar períodos de grande vulnerabilidade. Por trás do humorista que fez Portugal rir durante tantos anos, existia um homem que também conheceu a solidão, a preocupação e as consequências de uma vida marcada por excessos. É precisamente essa dimensão humana que torna a sua trajetória tão memorável. 10. Mário Viegas. Mário Viegas foi uma das personalidades mais singulares e carismáticas da cultura portuguesa. Ator, declamador, poeta e figura pública de enorme intensidade, destacou-se não apenas pelo talento artístico, mas também pela sua personalidade irreverente e pelo modo apaixonado como encarava a vida. Para muitos, era um gênio criativo. Para outros, um homem incapaz de viver de forma moderada. Talvez ambas as descrições estivessem corretas. Desde cedo, Viegas revelou um espírito inquieto e inconformista. Nunca gostou de seguir regras nem de se adaptar às expectativas dos outros. Essa atitude ajudou a construir uma carreira única, mas também o levou a viver no limite. Nos círculos artísticos que frequentava, as noites longas, os debates intensos e o consumo excessivo de álcool eram frequentes. Com o passar dos anos, esses hábitos tornaram-se uma parte visível da sua imagem pública. Ao contrário de muitos artistas que procuravam esconder os seus excessos, Mário Viegas raramente demonstrava preocupação em proteger a própria reputação. Vivia de forma intensa, assumindo os riscos e as consequências das suas escolhas. Essa postura contribuiu para alimentar a lenda que se criou à sua volta, mas também trouxe dificuldades que afetaram diferentes aspectos da sua vida. Os problemas de saúde começaram gradualmente a surgir, acompanhados pelo desgaste físico provocado por anos de excessos. Apesar disso, nunca perdeu a paixão pela arte, nem a capacidade de fascinar quem o ouvia. Mesmo nos momentos mais difíceis, continuava a demonstrar uma presença magnética que poucos artistas conseguiam igualar. A história de Mário Viegas encerra perfeitamente esta lista, porque representa um dos exemplos mais claros da ligação entre talento extraordinário e autodestruição. A sua vida foi marcada por conquistas notáveis, mas também por escolhas que tiveram um preço elevado. Ainda hoje é recordado como uma figura brilhante, complexa e profundamente humana. O seu legado permanece vivo na cultura portuguesa, lembrando-nos que por trás dos maiores artistas, muitas vezes existem batalhas invisíveis que o público nunca chega a compreender completamente.